Toda revolução começa com uma ideia simples, uma pergunta que desafia o status quo. E se pudéssemos confiar, sem precisar confiar em ninguém? Parece um paradoxo, mas essa questão é o ponto de partida para uma das maiores transformações tecnológicas do nosso tempo. A confiança é o alicerce invisível da nossa civilização. É a cola que une nossas economias, nossos governos e nossas interações diárias. Confiamos que o banco guardará nosso dinheiro, que o governo registrará nossa propriedade, que a empresa de cartão de crédito processará nosso pagamento. Por séculos, delegamos essa confiança a intermediários, instituições centralizadas que atuam como árbitros da verdade. Mas esse modelo, que nos serviu por tanto tempo, carrega consigo vulnerabilidades intrínsecas. Centralização significa pontos únicos de falha, alvos para ataques, censura ou simples erro humano. Significa burocracia, taxas que corroem o valor e processos lentos que não acompanham a velocidade do mundo digital. Significa que o acesso a serviços financeiros essenciais pode ser negado, deixando bilhões de pessoas à margem da economia global. E se houvesse uma maneira diferente? Imagine um mundo onde não existem bancos, intermediários ou burocracia para validar suas transações. Um mundo onde você pode enviar valor a qualquer pessoa no planeta, de forma quase instantânea, com a mesma facilidade com que envia um e-mail, sem pedir permissão a uma instituição. Onde a propriedade de um ativo digital é sua e de mais ninguém, verificável por qualquer um, mas controlada apenas por você. Onde as regras do sistema são transparentes, imutáveis e aplicadas por matemática, não por capricho. Esse mundo não é mais ficção científica, ele existe e nasceu com uma tecnologia inovadora chamada blockchain. Em sua essência, o blockchain é um livro-razão digital, um registro de transações. Mas, ao contrário do livro-razão de um banco, que é privado e controlado por uma única entidade, o blockchain é distribuído e compartilhado entre uma vasta rede de computadores. Cada transação é agrupada em um bloco e adicionada à cadeia de forma cronológica e permanente, selada por criptografia avançada. Uma vez que um bloco é adicionado, ele não pode ser alterado ou removido sem alterar todos os blocos subsequentes, uma tarefa computacionalmente impraticável. É por isso que o blockchain é muito mais do que uma base de dados glorificada. É uma máquina de gerar confiança. Ele substitui a confiança em instituições por confiança em código e matemática. É um novo modelo de organização, uma revolução na forma como coordenamos a atividade humana, comparável em escala e impacto à própria invenção da internet. Como disse o investidor Marc Andreessen, se a internet revolucionou a informação, o blockchain está revolucionando o valor. A internet nos deu a capacidade de compartilhar informações livremente. O blockchain nos dá a capacidade de transferir valor de forma segura e direta, sem intermediários. Ao longo desta jornada, vamos desmistificar essa tecnologia camada por camada. Começaremos pela sua origem, nas ideias do movimento cypherpunk e na genialidade anônima por trás do Bitcoin. Vamos mergulhar nos fundamentos. O que é um bloco? Como a criptografia garante a segurança? E como milhares de computadores chegam a um consenso sem uma autoridade central? Exploraremos o universo que floresceu a partir dessa base. Os contratos inteligentes, programas autoexecutáveis que estão reinventando finanças, arte e governança. Investigaremos as finanças descentralizadas, ou DeFi, um ecossistema financeiro aberto e paralelo. Analisaremos os NFTs, que estão redefinindo o conceito de propriedade digital. E também abordaremos os desafios: escalabilidade, consumo de energia, segurança e a complexa relação com a regulamentação. Este é o guia definitivo para entender a tecnologia que está moldando o futuro da confiança, do valor e da própria internet. Bem-vindo à Revolução Blockchain. Para entender a revolução do blockchain, precisamos primeiro viajar para um mundo antes dele. Um mundo digital que, apesar de suas maravilhas,
enfrentava um obstáculo fundamental, um paradoxo que parecia insolúvel: o problema do gasto duplo. No universo digital, a abundância é a regra. Tudo pode ser copiado com perfeição e sem custo. Se você envia um e-mail, uma foto ou um documento, você não está realmente enviando o original. Está enviando uma cópia exata, e o original permanece com você. Essa capacidade de duplicação infinita é uma das maiores forças da era da informação. Mas quando aplicamos essa mesma lógica ao dinheiro, essa força se torna uma fraqueza catastrófica. Imagine poder copiar uma nota de R$100 da mesma forma que copia um arquivo de música. A economia, como a conhecemos, entraria em colapso. Dinheiro, para ter valor, precisa de escassez. Ele precisa ser único e sua transferência definitiva. O problema do gasto duplo é exatamente este. Como garantir que, ao enviar uma unidade de dinheiro digital para alguém, você não possa enviar essa mesma unidade para outra pessoa? Como criar escassez em um mundo de abundância infinita? Por décadas, a única resposta que encontramos foi a confiança. Não a confiança entre pessoas, mas a confiança em uma autoridade central: bancos, empresas de cartão de crédito, governos. Essas instituições atuam como guardiões de um livro-razão centralizado. Quando você faz uma transferência, o banco verifica seu saldo, debita o valor da sua conta e credita na conta do destinatário. Eles são a fonte única da verdade, o árbitro que impede que você gaste o mesmo dinheiro duas vezes. E, na maior parte do tempo, esse sistema funciona. Ele permitiu o comércio eletrônico, os pagamentos globais e a economia digital que conhecemos hoje. Mas essa solução centralizada é um pacto com seus próprios demônios. Ao resolver o problema do gasto duplo, ela cria um novo conjunto de vulnerabilidades, todas decorrentes da necessidade de depositar confiança absoluta em um único ponto. O primeiro problema é o ponto único de falha. Se o servidor do banco cair, todo o sistema para. Ninguém pode enviar ou receber dinheiro. Se for hackeado, o livro-razão sagrado pode ser alterado e milhões podem ser roubados. A segurança de todo o sistema depende da competência e da infraestrutura de uma única entidade. Depois, há a questão do controle e da censura. Uma autoridade central tem o poder de congelar suas contas, reverter transações ou negar serviços a quem ela quiser, por qualquer motivo. Seu acesso ao seu próprio dinheiro não é um direito, mas um privilégio concedido por um intermediário. Isso levanta questões profundas sobre soberania financeira e liberdade. E, finalmente, há o custo. Manter essa vasta infraestrutura de confiança, os edifícios, os servidores, os exércitos de funcionários, a segurança, é imensamente caro. Esses custos são repassados a nós, os usuários, na forma de taxas de transação, taxas de manutenção de conta e tempos de espera para liquidação de pagamentos. O sistema é eficiente para o intermediário, mas muitas vezes lento e caro para o usuário final. Essa frágil dependência da confiança centralizada foi exposta de forma brutal em 2008. A crise financeira global não foi uma falha técnica, mas uma falha de confiança. As mesmas instituições encarregadas de proteger o sistema financeiro tomaram decisões arriscadas que o levaram à beira do colapso, exigindo resgates massivos com dinheiro público. A confiança foi quebrada. Ficou claro que o modelo centralizado, embora funcional, era inerentemente frágil e sujeito a falhas humanas e sistêmicas. O mundo precisava de uma alternativa, uma forma de transacionar valor digitalmente que não dependesse de um intermediário confiável, uma forma de ter dinheiro digital nativo da internet, tão fácil de transferir quanto um e-mail, mas com a garantia de que não poderia ser copiado. Por muito tempo, isso pareceu uma fantasia de ficção científica. E então, no auge dessa crise de confiança, em 31 de outubro de 2008, uma mensagem apareceu em uma lista de e-mails sobre criptografia. O remetente era uma figura enigmática, usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Ninguém sabia se era uma pessoa ou um grupo.
A mensagem era modesta, mas seu conteúdo era revolucionário. Anexado a ela, um documento de 9 páginas intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Nesse paper, Satoshi não apenas descreveu uma solução para o problema do gasto duplo, ele propôs uma arquitetura completamente nova para a confiança. A solução foi batizada de blockchain. A ideia era radicalmente simples e incrivelmente elegante. Em vez de um livro-razão secreto, guardado em um cofre central, o blockchain propunha um livro-razão público e compartilhado, distribuído por uma rede de milhares de computadores em todo o mundo. Cada transação é agrupada em um bloco e adicionada a uma corrente crescente de blocos, de forma cronológica e permanente. A genialidade está em como essa corrente é protegida. Cada bloco é criptograficamente ligado ao anterior, criando um selo digital inviolável. Alterar uma transação antiga exigiria alterar todos os blocos subsequentes, uma tarefa computacionalmente impossível em uma rede descentralizada. De repente, a confiança não precisava mais ser depositada em uma instituição. A confiança era transferida para a própria rede, para a matemática e para o código. O blockchain era um livro-razão público, imutável e distribuído, que eliminava a necessidade de confiar em qualquer intermediário. Ele resolveu o problema do gasto duplo sem criar um ponto único de falha, sem a possibilidade de censura e com uma arquitetura aberta a todos. A era do dinheiro verdadeiramente digital e descentralizado havia começado. Pense no blockchain como uma cadeia de blocos. Cada bloco contém um conjunto de transações. Esses blocos são ligados uns aos outros de forma criptográfica, como páginas de um diário que nunca podem ser arrancadas. Cada nova página, bloco, contém as informações do bloco anterior. Seu hash é validada por milhares de computadores independentes e, uma vez registrada, não pode ser alterada. Assim nasce a confiança matemática. Ninguém precisa acreditar em ninguém, porque todos verificam tudo. A confiança sai dos bancos e entra nos algoritmos. Diferente de bancos, que guardam registros em um único servidor, o blockchain distribui os dados por milhares de nós, computadores, ao redor do mundo. Cada nó guarda uma cópia idêntica do ledger. Isso torna o sistema seguro, sem ponto único de falha, transparente, qualquer um pode auditar, resiliente, mesmo que metade caia, o sistema sobrevive. Essa é a essência da Web3, uma internet sem donos. A descentralização é o antídoto contra o controle absoluto. Cada bloco é selado por um código matemático chamado hash, uma sequência única e irrepetível. Se alguém tentar alterar uma vírgula em uma transação antiga, o hash muda, quebrando toda a cadeia. Além disso, cada transação é assinada com chaves públicas e privadas, garantindo autenticidade, integridade e anonimato controlado. É como uma assinatura digital impossível de falsificar. A segurança vem não da força policial, mas da matemática pura. Mas quem decide qual versão da blockchain é a verdadeira? Surge aqui o conceito de consenso, o voto da rede. Os computadores competem, ou cooperam, para validar blocos seguindo regras pré-definidas. Os dois modelos principais são Proof of Work, prova de trabalho, usado pelo Bitcoin, exige resolver puzzles matemáticos complexos. Proof of Stake, prova de participação, usado por Ethereum 2.0 e outras redes, baseia-se em apostas de tokens. Esses mecanismos garantem que todos concordem com o mesmo histórico, nenhum ator possa trapacear, e o sistema funcione sem líderes. Vamos visualizar. Maria quer enviar pena Bitcoin a João. Ela cria a transação e a assina digitalmente. A transação é transmitida à rede. Mineradores, ou validadores, verificam se Maria tem saldo. Quando o bloco é validado, a transação entra para sempre na cadeia. Agora, qualquer pessoa no mundo pode confirmar que João realmente recebeu 1 BTC, sem precisar confiar em um banco.
Isso é transparência radical. Mas o blockchain vai muito além de criptomoedas. Ele é a base de smart contracts, que automatizam acordos, NFTs, que registram propriedade digital, DeFi, o novo sistema financeiro descentralizado, DAOs, organizações sem líderes, supply chains, identidade digital, eleições e registros públicos. Estamos diante de uma infraestrutura de confiança global, onde o código é a lei, literalmente. O blockchain é menos sobre dinheiro e mais sobre liberdade de coordenação. Claro, nenhuma revolução vem sem desafios. Escalabilidade, redes lentas e caras, consumo de energia no Proof of Work, regulação e medo de governos, golpes e manipulações de mercado. Mas toda tecnologia passa pela fase do caos antes da maturidade, como a internet dos anos 90. Hoje, gigantes como Visa, IBM, Microsoft e governos inteiros estão testando blockchains privados e públicos. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao início de uma nova era. Ao longo do nosso percurso, exploramos como uma única ideia, nascida das cinzas de uma crise financeira, deu origem a um ecossistema tecnológico de complexidade e potencial impressionantes. Fica claro que o blockchain não é uma moda passageira. É uma mudança fundamental de paradigma, uma reconfiguração silenciosa das fundações da nossa sociedade digital. Esta tecnologia representa uma transição monumental da confiança em instituições centralizadas para a confiança em protocolos matemáticos. Durante séculos, depositamos a nossa fé em bancos, governos e corporações para mediar as nossas interações e garantir a integridade dos nossos registros. Esses intermediários, embora essenciais, sempre foram pontos de falha, vulneráveis à corrupção, censura, erro humano e ataque. O blockchain oferece uma alternativa radical. Ele propõe um mundo onde a verdade não é declarada por uma autoridade, mas sim verificada por uma rede de pares. É um sistema onde a confiança é distribuída, a transparência é programada e a imutabilidade é garantida por criptografia. Pela primeira vez na história, estamos a testemunhar a separação entre dinheiro e Estado ganhar uma forma prática e global. Pela primeira vez podemos transferir valor de forma tão instantânea e barata quanto transferimos informação, sem pedir permissão a ninguém. Criar sistemas financeiros abertos e acessíveis a qualquer pessoa com uma ligação à internet, contornando a necessidade de bancos tradicionais. E, talvez o mais profundo de tudo, podemos construir sistemas onde a confiança é depositada em máquinas e algoritmos auditáveis, em vez de depender da falibilidade e dos preconceitos das pessoas. O blockchain é, em essência, a nova revolução da confiança. Uma inovação tão profunda e transformadora quanto a invenção do fogo, que permitiu a formação de comunidades, a escrita, que nos deu a memória histórica, ou a internet, que democratizou o acesso à informação. Cada uma dessas revoluções redefiniu o que era possível para a humanidade. O blockchain faz o mesmo para o conceito de valor e acordo. Vimos como esta tecnologia evoluiu para além do Bitcoin. Os contratos inteligentes transformaram o blockchain numa plataforma de computação global, dando origem a um universo de finanças descentralizadas, ou DeFi, onde empréstimos, trocas e investimentos ocorrem de forma autônoma. As NFTs estão a redefinir a propriedade digital, desde a arte e os jogos até aos bilhetes e a identidade. E as DAOs, organizações autônomas descentralizadas, estão a experimentar novas formas de governação e colaboração online. O caminho à frente não é isento de desafios. A escalabilidade, a segurança, a privacidade e a complexa dança com a regulamentação são obstáculos reais que exigem soluções engenhosas. O debate sobre o consumo de energia, embora muitas vezes simplificado em excesso, realça a necessidade de inovação contínua em mecanismos de consenso. No entanto, estes não são sinais de fracasso.
mas sim dores de crescimento de uma tecnologia que está a amadurecer em tempo real, sob o escrutínio do mundo inteiro. E talvez, num futuro não muito distante, olharemos para trás e veremos que 2008 não foi apenas o ano de uma crise financeira devastadora. Veremos esse momento como um ponto de viragem. Não apenas o colapso de um sistema baseado em confiança opaca, mas o ano em que a humanidade, silenciosamente, começou a reinventar o próprio conceito de confiança para a era digital. Estamos a assistir a uma revolução invisível, travada não com exércitos, mas com criptografia. Não em campos de batalha, mas em redes distribuídas. É uma transformação que ocorre sob a superfície da nossa vida cotidiana, reescrevendo as regras de como trocamos valor, como nos organizamos e como construímos o nosso futuro digital partilhado. A promessa não é um mundo perfeito, mas um mundo com mais ferramentas para a soberania individual, a transparência e a colaboração global. Nesta nova fronteira, tudo o que é sólido se dissolve em código. E a partir desse código, estamos a construir um novo mundo.